Olá, para nossa sessão de quarta, depois de tanto tempo, né? E vou fazer aqui mesmo, do carro, depois da apresentação do Dia das Mães da escola do meu filho, com a cara inchada de chorar, mas vai ser o tempinho que eu tenho hoje, então vim aqui para a gente poder conversar sobre destino, né? Que foi a pergunta que eu deixei lá nos stories, se vocês acreditavam em destino. A grande maioria respondeu que depende, né, que acreditam em alguns aspectos, outras pessoas falaram que não, que acreditam no livre-arbítrio total, e algumas pessoas disseram que sim, que acreditam, né, nessa teia da vida aí, que já está tudo escrito. O termo certo, na verdade, né, quando a gente fala de destino, a gente fala destino no senso comum, mas para a filosofia, o certo seria falar de predestinação, né, porque assim, destino a gente sabe que existe. Por exemplo, um ônibus vai sair do Rio e vai para São Paulo. Qual é o destino do ônibus? O destino é São Paulo. Se ele vai chegar lá ou não, a gente não sabe, mas tem um destino, já é uma coisa definida, a gente sabe que existe. Mas quando a gente fala de predestinação, né, é como se realmente já tivesse tudo escrito, né, já está tudo predestinado, né, então as coisas já estão totalmente escritas e a gente vai seguir aquilo que já está determinado, né, então eu queria começar, lógico que eu não tenho a resposta, né, gente, eu vou aqui trazer algumas reflexões para a gente poder ver o que a gente consegue tirar dessa reflexão para melhorar aí a nossa vida, né? O nosso tempo. Quando a gente pensa, por exemplo, no destino do ser humano, uma coisa que a gente sabe que é certa, o nosso único destino, a nossa certeza, né, de destino é a morte. A gente sabe que todos os seres humanos um dia vão chegar nesse dia. Então, o que a gente tenta fazer aqui é que a gente viva da melhor forma, da maneira mais plena, né, e que tenha crescimento de todas as formas, né, especialmente o nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual, isso eu acredito muito. Então, para começar a nossa reflexão, eu vou falar o que, a primeira vez que eu me fiz essa pergunta, na verdade eu não me fiz essa pergunta, eu assisti alguém fazendo. Quando eu estudava, eu devia ter uns 10 anos de idade, na escola, uma vez foi um rapaz dar uma palestra. Ele estava fazendo uma conscientização dos jovens sobre trânsito, a importância de dirigir com cuidado, né? Porque ele tinha sido vítima de um acidente. E esse rapaz era bem jovem, eu acho que com 18, 19 anos, ele sofreu um acidente e ele ficou paraplégico. E aí ele ia, né, nesse trabalho educacional em todas as escolas para dar palestras. Parece que a pessoa que causou o acidente estava embriagada. E aí ele ia falar sobre isso. E lá, em algum momento, né, no final da palestra, que foram abertas as perguntas, alguém perguntou para ele: você acredita em destino? Você acredita que esse seu acidente já estava no seu destino? Já estava predestinado que isso acontecesse? E aí lá, nos meus 10, 11 anos, aquilo, falei, será que existe destino? Eu já me perguntava, né, assim, em alguns momentos, mas aí a resposta dele foi uma resposta que eu guardei pra mim e que passou a ser uma verdade pra mim também. E aí ele falou assim: eu acredito no destino de pessoas. Eu acredito que algumas pessoas estão, sim, predestinadas a cruzar o nosso caminho. Eu acredito que a gente tenha que encontrar determinadas pessoas, que algumas pessoas façam parte do nosso destino. E aí, por que ele falou isso? Porque ele, né, depois desse acidente, quem cuidou dele foi não lembro se era enfermeira, se era fisioterapeuta. Eu sei que ele conheceu essa pessoa e eu acho que acabaram se casando, tiveram uma relação muito bonita. E aí ele falou, né, ele falou assim, se não tivesse acontecido esse acidente, assim, eu não teria me tornado a pessoa que eu me tornei, não teria tido os aprendizados que eu tive e eu não teria conhecido essa pessoa que foi tão especial para mim. E a partir daquele dia, assim, eu comecei a acreditar nisso também, né? Depois eu fiz as minhas reflexões mais para frente, mais velha, não lá com 10, 11 anos. Mas hoje eu acredito também no destino de pessoas. Eu acho que não é à toa, né, que a gente nasce na família que a gente nasce, porque a gente tem que desenvolver coisas que só aquelas pessoas que estão ao nosso redor vão poder estimular na gente, de alguma forma. A gente tem os aprendizados com aquelas pessoas, né? E eu acho que a partir daí, sim, tem as pessoas que a gente tem que cruzar no nosso caminho, né?
bem ou pro mal, né? Tem pessoas que a gente fala, queria nunca ter conhecido, ou que pessoas que causaram dor. Mas, assim, com certeza absoluta, essas pessoas te ensinaram, né? E sobre as situações também, né? Assim, a pergunta de sempre, assim, que lição isso está querendo me ensinar, né? Assim, o que isso quer trazer para mim? Eu vou trazer algumas coisas que fazem sentido para mim e vocês vão filtrando aí para ver se faz sentido para vocês, tá? Então, esse primeiro ponto do destino das pessoas que cruzam o nosso caminho. E uma outra coisa que eu fico pensando, assim, que eu acredito, sabe quando a gente coloca, assim, um destino no GPS? Não, a gente quer chegar em tal lugar. E aí te dá ali várias opções de rota, né? Eu acho que tem alguns pontos que já estão determinados que a gente tem que passar. Situações ou lugares. E aí lá tem tipo aquele alfinetezinho que a gente coloca, sabe? Só que como a gente vai chegar até lá, eu acho que a gente decide, né? Tem várias possibilidades de rota. E aí também entra o livre-arbítrio. Então eu acredito, assim, que tem alguns pontos... sabe, assim, quando a gente tem aquela sensação, por exemplo, de déjà vu, né? Sempre que eu tenho isso, eu sinto assim, era pra eu estar aqui mesmo, era pra eu estar fazendo isso nesse momento, pra eu... É como se fizesse sentido, sabe? Assim, é como se, tô no caminho certo, se eu visse alguma coisa, assim, que... Não, é o sinal que eu preciso do universo para saber que eu tô no caminho certo. E um outro ponto é assim, eu acredito que a gente tenha um destino potencial de ser. Como se a gente estivesse num topo de escada, assim, sabe quando eu já falei aqui sobre o nosso eu superior? Eu acho que a gente já nasce com todo o nosso potencial de desenvolvimento, sabe? A gente já tá lá em cima, assim, a gente tem um ponto lá em cima que a gente já veio carregando isso, assim, então a gente já tem todo esse potencial dentro da gente, mas a gente se desvia pelo caminho. E eu acho que o nosso destino é chegar nesse ponto de desenvolvimento máximo do nosso ser. A gente já vem com as ferramentas para isso, mas muitas vezes a gente fica aí batendo cabeça, né? Então, eu acho que o nosso propósito, se a gente pode dizer assim, é atingir esse nível máximo aí do desenvolvimento potencial, né? Quando a gente fala de destino, uma coisa que é perigosa, quando a gente fala assim, não, isso estava no meu destino, Deus que quis assim, eu nasci para viver essa vida que eu tô vivendo mesmo, para morar nesse lugar que eu tô morando, para aguentar isso que eu tô aguentando. Aí eu não acho, aí eu acho que a gente está justificando. Aí eu acho que a gente está justificando, às vezes, uma falta de coragem, talvez. Porque a gente está tirando a nossa responsabilidade sobre as coisas, né? Eu acho que todo dia, né, se Deus está dando pra gente essa oportunidade de mais um dia de vida, é mais uma oportunidade daquele dia de você escolher trilhar o caminho para você chegar mais perto desse seu potencial de desenvolvimento, né? Lá no topinho da escada. Então a gente escolhe todo dia se a gente está se aproximando desse topinho, né? Desse nosso potencial lindo, próspero, abundante, saudável de ser, ou se a gente está se afastando disso, né? Então acho que isso é um ponto importante, assim, a gente não colocar aí na mão do destino algumas coisas que isso dependem da gente, porque se a gente coloca muito esse destino como certo, a gente foge da nossa autorresponsabilidade, da responsabilidade de construção da nossa vida. Então, resumindo, assim, eu acredito que a gente nasceu predestinado a ser feliz. E isso é claro para mim. Nossa predestinação para felicidade, para abundância, sabe? Para tudo que tem de melhor e de mais harmônico e maravilhoso no mundo. Só que eu acho que às vezes a gente vai se perdendo disso, né? O destino tá lá, né? É isso que a gente tem que alcançar. E a gente às vezes vai se identificando com algumas coisas de ilusão aí ao longo do caminho e a gente vai se distanciando disso. Mas em alguns momentinhos, quando a gente sente aquela coisa boa dentro da gente, assim, é como se a gente tivesse... Aqui tá a linha, né, do nosso potencial, do nosso destino potencial. E quando a gente, às vezes, se aproxima dessa linha, a gente sente aquela coisa boa. Ai, é como se eu tivesse nascido para isso. E aí eu acho que a gente tá lá, no nosso destino. E às vezes a gente se distrai e aí a gente foge daquilo, né? A gente se sabota, ou a gente faz coisas que... A gente escolhe coisas que a gente não deveria. Mas a gente sente, né? E eu acho que a gente fica ali, sabe?
tem a linha e aí a gente fica, às vezes a gente foge, às vezes a gente volta, mas sempre que a gente volta, a gente sente que a gente está no caminho certo, né? Então, assim, essa é a minha visão. Então, né, retrospectiva aqui, no destino das pessoas que cruzam o nosso caminho, a gente sempre tem alguma lição para aprender com essas pessoas, né? Como eu falei, pelo bem ou pelo mal, alguma coisa essas pessoas têm para ensinar pra gente, e a gente entender o que é isso, não brigar com isso, né? Então, assim, o que é essa situação, o que essa pessoa trouxe de aprendizado, e que lição? Se estão aparecendo pessoas na sua vida com as mesmas características ou se estão trazendo as mesmas situações, é porque tem alguma coisa que você ainda precisa aprender nessa situação ou com pessoas que têm essa mesma característica. Pensa nisso também, né? E a outra coisa, então, é aquelas, né, as rotas possíveis para a gente trilhar até a gente atingir o nosso objetivo, né? Eu acho que a gente escolhe, tem várias possibilidades, mas tem alguns lugarzinhos que eu acho que a gente tem que passar, tem determinadas situações que eu acho que a gente tem que passar sim. E a gente escolher todo dia, então, tá mais perto possível, né, do nosso potencial de ser. E o nosso potencial de ser é sempre maravilhoso, né? A gente não se distrair no meio do caminho, tá bom? Então, assim, fiz, né, umas reflexões, tive que fazer uns cortezinhos aqui no vídeo, né, porque às vezes o caminhão passa e eu tô na rua, então tava muito barulho, mas espero que tenha sido bom, que tenha trazido aí algumas reflexões importantes para vocês também, tá bom? Vou ver se eu apareço mais, não vou prometer que seja toda quarta-feira, mas vou fazer um esforço aqui para vir com mais frequência, pra gente poder se falar mais, que eu também tô sentindo falta, tá bom? Um beijo. Depois me contem aqui nos comentários, assim, o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso, tá bom? Um beijo.